Bom dia, amados. Estamos começando mais um Meditando em Deus, continuando a ler o livro de Efésios, Efésios 4, de 25 até o 27. Efésios 4, de 25 a 27. A Bíblia diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Como é tremendo as palavras de Paulo aqui no livro de Efésios, capítulo 4, de 25 a 27, onde ele nos ensina princípios de santidade, ou seja, condutas coerentes com a vida cristã. Será que nós temos vivido dessa maneira? No versículo 24, Paulo aborda que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem, ou seja, de uma nova pessoa, de um novo tempo, de uma nova história, de um novo projeto de vida, à luz da palavra, à luz de Deus, onde nós obedecemos o Senhor e vivemos uma vida na verdadeira justiça do Senhor e na santidade. Se nós queremos viver nessa dimensão de justiça e de santidade, precisamos deixar toda a mentira. Mentira é algo muito forte, mas também ao mesmo tempo muito banalizado. Forte do ponto de vista da Bíblia, porque é algo muito sério. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E Satanás não fala verdade alguma, pelo contrário, ele é o pai da mentira. Ele, em tudo que fala e diz e age, ele age com falsidade, com mentira, com engano. Então, quem vive dessa maneira, querido, está conectado com o pai da mentira, que é Satanás. E se nós somos filhos de Deus, devemos rejeitar a mentira, porque a mentira não faz parte do reino de Deus de maneira alguma. Será que você tem sido verdadeiro com as pessoas ao seu redor? Será que as mentirinhas não fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, e você trata a mentira de maneira leviana, de qualquer maneira, como se fosse uma besteirinha, uma coisa normal que todo mundo faz? Ou você trata com a seriedade devida que nós devemos enxergar o pecado, como a Bíblia diz? Quem anda com Deus deve viver uma vida de verdade. Paulo diz assim: falai a verdade uns com os outros, ou com o seu próximo. Quem anda na luz, querido, vive na verdade. Quem anda na luz não fala mentira, porque quem fala mentira é filho do diabo. Nós, como crentes, nós temos que buscar a verdade de Deus, nós temos que viver uma vida de verdade com Deus, e nós devemos falar a verdade uns com os outros. A mentira não pode fazer parte da nossa vida de maneira nenhuma. A Bíblia continua dizendo que, rejeitando a mentira, falando a verdade, somos membros uns dos outros, ou seja, aí sim fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus, porque Deus é a verdade. Ele é a fonte de toda a verdade. Não existe verdade relativa de maneira nenhuma, né? Esse pensamento corrente do mundo atual que diz que a verdade é relativa, que a verdade não existe verdade absoluta, é uma grande mentira, porque tira todo o conceito da verdadeira verdade. A verdade é absoluta, a verdade está concentrada em uma pessoa que se chama Jesus. Dele procede toda a verdade, ele é a encarnação da própria verdade. E quem anda com Jesus, quem anda com o Senhor, vive uma vida de verdade e na verdade. Será que você tem andado nessa dimensão, meu irmão, minha irmã? Será que você tem vivido uma vida de verdade com Deus e uma vida falando a verdade uns com os outros? Se você faz parte da família de Deus, se você é membro do corpo de Cristo, você deve e tem a obrigação, não importa a situação, não importa as consequências, não importa o que esteja envolvido, fale sempre a verdade. A Bíblia também fala nesse trecho: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a Bíblia abre uma hipótese, uma situação onde existe uma ira que ela não é pecado. E é interessante, a Bíblia revela isso. A Bíblia fala de um episódio onde Jesus entra no templo, pega um chicote e, irado, ele expulsa os cambistas, os comerciantes que estavam usando o templo ali de maneira leviana, de maneira profana, estavam ali querendo obter lucro, querendo gerar riquezas através
das práticas religiosas daquela época, tratando o templo, tratando as coisas de Deus de maneira banalizada, de maneira horrenda, de maneira que ofende o coração de Deus, com motivações sujas, com motivações erradas. E a Bíblia diz que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, os comerciantes que ali estavam se aproveitando daquela questão religiosa, e disse a seus discípulos, os seus discípulos lembraram, na verdade, daquele trecho das Escrituras que falava: o zelo da tua casa me consome. Então existe um tipo de ira, quando a ira está voltada à santidade de Deus, à proteção das coisas de Deus, com relação às coisas de Deus, essa santidade não é pecado, porque senão Jesus teria pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou de maneira alguma, ele venceu o pecado, e se ele tivesse pecado, ele não poderia ser nosso substituto na cruz. Aquele exemplo de ira foi uma ira não pecaminosa, ou seja, uma ira que envolve a santidade de Deus em defesa das coisas de Deus e da causa do Senhor. Como é importante nós entendermos isso. Quando se envolve as coisas de Deus, uma ira santa pode ser gerada no nosso coração. Se nós agirmos debaixo da direção do Espírito, na direção de Deus, nós podemos agir sem pecar. Mas a maioria das iras, infelizmente, são iras carnais, pecaminosas, humanas, não tem nada a ver com Deus. A própria Bíblia diz que na ira do homem não se produz a justiça de Deus. A maioria das vezes que nós nos iramos, perdemos o controle emocional, falamos besteira, machucamos pessoas. Tem gente até que age de maneira violenta, iracunda, de tal forma que machuca, violenta alguém, ou na alma, com palavras, ou com atitudes, ou com ações, ou com agressões físicas mesmo. Esse tipo de ira não tem nada a ver com Deus. Essa é a ira pecaminosa. A ira quando, por exemplo, a mulher fica sem falar com o marido vários dias, ou o marido com a mulher, isso está totalmente equivocado do ponto de vista de Deus. Porque a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos ficar brigados de um dia para o outro, de maneira nenhuma. Se acontecer algum atrito, alguma confusão, dentro de qualquer tipo de relacionamento, precisamos consertar, precisamos reconciliar, precisamos buscar a paz. Se tiver que pedir perdão, peça, corrija, mas aprenda a controlar as suas emoções e não cair nesse pecado chamado ira. Então, resumindo, existem dois tipos de ira. Existe a ira pecaminosa, que ela é a ira humana, carnal, diabólica, onde Satanás está por detrás. Tanto é que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, a ira é um ponto de legalidade que você abre na sua vida para que o diabo entre. Mas existe um outro tipo de ira também, que é uma ira santa, ou seja, uma ira motivada pela justiça de Deus, pela causa de Deus, pela defesa da santidade de Deus, que foi a que Jesus fez quando expulsou os cambistas e onde defendeu e disse: a minha casa será casa de oração, e vocês têm transformado em covil de ladrões. Jesus falou bem assim. E também nós temos outro exemplo no Antigo Testamento, quando Finéias viu um levita indo para sua tenda com uma das filhas dos povos que eram proibidos os israelitas se envolver. Ele pegou aquela cena e, cheio da ira do Senhor, debaixo da unção do Senhor, cravou uma lança e atravessou aquele levita juntamente com aquela mulher que estava pervertendo e corrompendo, fornicando ali ou adulterando, nós não sabemos em detalhe, mas agindo de maneira imoral dentro do santuário do Senhor, no meio do povo de Deus, no chamado Baal Peor, na revolta de Baal Peor, que a Bíblia diz que por causa da atitude de Finéias, o nome de Finéias ia ser lembrado por todas as gerações, porque ele foi zeloso com relação às coisas do Senhor. Então, amados, resumindo, temos que deixar toda mentira, falar sempre a verdade. Entendemos que, falando a verdade, nós fazemos parte do povo de Deus. E não nos irarmos de maneira nenhuma, a não ser quando a justiça de Deus está envolvida e debaixo da unção do Senhor, que é a ira não pecaminosa. Agora, na ira do homem,
não opera a justiça de Deus de maneira nenhuma. Irado, você só vai fazer coisa errada quando está motivado por qualquer coisa que não seja o Senhor. Você está dando lugar ao diabo, legalidade a Satanás, e isso precisa ser combatido. Se brigou, se houve confusão, não deixe que a ira, que se ponha o sol sobre a vossa ira, de maneira nenhuma. Pelo contrário, conserte, corrija, peça perdão, reconcilie, para que a sua relação seja duradoura e abençoada. Não dê lugar para o diabo na sua vida. A minha oração é que possamos entender tudo isso, possamos viver nessa dimensão de santidade e de justiça de Deus todos os dias da nossa vida.